Na semana passada nós fizemos um vídeo falando sobre como o dólar vinha perdendo seu papel como reserva mundial e como que o ouro estava se beneficiando desse movimento. Cada vez mais a gente tem visto os países, os governos e os bancos centrais despejarem a moeda do dólar, despejarem a dívida americana e migrarem cada vez mais para o ouro como uma nova espécie de reserva. O que a gente tem visto aí basicamente é o fim, o colapso da era do dinheiro fiat. E a gente comentou como o Bitcoin deveria se beneficiar com este movimento, por ter características muito parecidas com o ouro, né? O Bitcoin é o tal do ouro digital, porém não é isso que a gente tem visto nesse momento. O Bitcoin ele está ficando para trás nessa grande corrida do ouro que não acontecia desde 2012, e nesse vídeo a gente vai tentar entender os motivos do porquê o Bitcoin não está acompanhando esse movimento do ouro. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like aí e vem comigo. Bom, então vamos lá, pessoal. Como vocês podem ver aqui, o ouro está numa das suas maiores corridas de alta desde a época de 2011. De 2023 para cá, o ouro já entregou mais de 200% de valorização, que são mais de 3 vezes. E isso porque a gente está falando de um ativo, né, de hoje com uma capitalização de mercado de mais de 30 trilhões de dólares. Então, é um movimento muito forte do ouro, é um movimento que a gente não via acontecendo há muito tempo. E não é só um movimento que está acontecendo no ouro. Outros metais preciosos também têm subido bastante aí com este movimento recente. Então, se você olhar para a prata também, né, desde 2011 para cá, está no seu movimento mais forte de alta, e só da metade de 2025, ali o mês de março, maio aproximadamente, para a data de hoje, ela já subiu mais de 300%, ou então mais de 4 vezes de valorização. Outros metais preciosos, como a platina, também têm disparado. Se você olhar a platina de maio para cá, foi da casa dos 979 dólares para quase 3 mil dólares ali recentemente, né? Ela até chegou a quase tocar a casa dos 3 mil dólares. E a gente tem visto, né, esse movimento muito forte nos metais preciosos, porém não no Bitcoin, certo? Enquanto todas essas moedas têm se beneficiado muito, né, esses metais preciosos, o Bitcoin tem ficado um pouco para trás e tem até vivido aí, né, um movimento de correção, estando hoje aí na casa dos 87 mil dólares aproximadamente, tá? Então na semana passada a gente estava destacando isso, né, como o mundo tem corrido da moeda do dólar, não tem ido para outras moedas fiduciárias como o euro, como o iene, como a libra, e tem ido na verdade para o ouro, né? Então de 2000 para cá, reservas internacionais em dólar caíram de 60% para 44%. Reservas em outras moedas praticamente não se mexeram, você pode até falar que caíram um pouco, né? Porém, as reservas em ouro foram de aproximadamente ali 10% para mais de 23%. Se você olhar em relação à dívida americana, né? Então, US Treasuries, que seria o quê? Você comprar um título de dívida do governo, você emprestar dinheiro para o governo americano, tem caído cada vez mais as reservas globais em dívida americana, né? Se você observar aqui, há pouco tempo atrás, em 2015, a gente estava próximo da casa dos 35% das reservas globais aí dos bancos centrais na dívida americana, e essas reservas vêm caindo, eles vêm despejando ou reduzindo sua posição em títulos para hoje a casa dos 25%. Enquanto isso, a gente vê um movimento oposto no ouro, né? Então, ali em 2015, as reservas em ouro eram de aproximadamente 10% ali, e desde então elas têm aumentado muito, até quase atingir a casa dos 25%. Então, é um movimento que de fato a gente tem visto, as pessoas, os bancos centrais, os governos estão correndo do dólar, estão correndo do dinheiro fiduciário, porque a gente não tem visto nenhuma outra moeda, nenhum outro país se beneficiar desse movimento, né? Não é como se fosse a Europa ou a China assumindo o papel dos Estados Unidos, e sim um metal precioso, o ouro, que é um dinheiro aí de décadas, de séculos, que sempre esteve presente entre a gente, certo? Então, se você quiser ver mais sobre esse movimento que a gente acabou de falar, cara, no vídeo da semana passada a gente trouxe uma análise bem completa sobre tudo isso, mas hoje a gente vai falar sobre outro assunto, que é o quê? O porquê que o Bitcoin não tem acompanhado esse movimento, certo? Porque a gente sempre coloca o Bitcoin como ouro digital, porém, na grande corrida do ouro, né, mais de 3 vezes desde 2023, o Bitcoin tem ficado um tanto para trás, certo? Se a gente olhar características do Bitcoin comparadas com as características do ouro, você vai ver que o Bitcoin, na verdade, ele é até mais escasso do que o ouro, então se você olhar por essa lente, o Bitcoin seria até melhor do que o ouro, teoricamente. Se você olhar portabilidade, custódia e confisco, o Bitcoin também ganha do ouro em todas essas características. Ele é mais fácil de você carregar globalmente, é mais fácil de você fazer autocustódia do seu Bitcoin e é muito mais difícil de você ter o seu Bitcoin confiscado. Além do que, ele é um ativo mais líquido do que o ouro, você consegue trocar ele com mais facilidade. Então, por que raios o Bitcoin não tem acompanhado esse movimento do ouro, se ele é o tal do novo ouro digital? Então o primeiro ponto é que há muitos anos, né, há séculos já,
o ouro é consolidado, é visto como uma reserva de valor, como um safe haven assets para momentos de incerteza geopolítica, para momentos de tensão, de dificuldade. O ouro já vem há muito tempo com esse papel de reserva de valor. O Bitcoin, ele ainda está construindo essa reputação, ele ainda está se consolidando como uma reserva de valor. Cara, o Bitcoin não tem nem 20 anos de idade, então por mais que, cara, com as suas características, ele seja superior ao ouro, ele ainda não tem todo esse grau de confiabilidade que o ouro tem por não existir há tanto tempo. Mas a gente está chegando lá, a gente está construindo, né, essa confiabilidade, certo? E o Bitcoin tem sido muito visto aí, né, recentemente como uma proteção contra a inflação, como um hedge contra a inflação, como a gente fala, né? Então, o ouro, ele é visto como uma reserva de valor não só para a inflação, mas também para a incerteza e tudo mais. E o Bitcoin, a narrativa muito forte que foi vendida aí nos últimos tempos, né, é que ele é um ativo de proteção contra a inflação. E eu concordo completamente com isso, é um grande ativo de proteção contra a inflação, falamos diversas vezes sobre isso nesse canal. Porém, se você olhar somente por essa lente da inflação, você vai ver que o Bitcoin realmente não deveria estar se movendo nesse momento, né? Se você observar aqui o Truflation, que é um site aqui, um index, né, que ele calcula a inflação real nos Estados Unidos, então ele calcula a inflação de diversos bens e serviços em tempo real e entrega dados, né, que deveriam ser mais atualizados do que os dados reais que os Estados Unidos olham. Se você observar pelas lentes do Truflation, a inflação dos Estados Unidos está em 1,2%, ou seja, ela está extremamente controlada, ela está extremamente baixa. E se você olhar o Bitcoin como uma proteção à inflação e a inflação está muito baixa nesse momento, talvez não tenha por que você ter Bitcoin olhando por essa lente, certo? Então esse é um ponto que eu acho que tem pesado aí, né, para o Bitcoin não estar acompanhando esse movimento do ouro. Esse movimento do ouro eu acho que é um movimento muito mais de bancos centrais, de governos correndo do dólar, correndo da dívida americana e colocando cada vez mais as suas reservas em ativos escassos, né, metais preciosos, e o Bitcoin não tem sido aí, né, uma escolha desses governos, desses bancos centrais, até porque ele é muito novo, ainda é um ativo mais arriscado, como eu comentei com vocês, certo? Recentemente a gente teve também a última reunião do Banco Central dos Estados Unidos, o Federal Reserve, onde o Powell pontuou, né, em alguns momentos que ele acredita que a inflação está de certa forma controlada, tá? Então aqui ele falou, ó, a inflação teve um desempenho dentro do esperado, como eu mencionei, e aqui mais embaixo ele falou, né, esses índices elevados que a gente vê hoje na inflação, em grande parte refletem, né, nos bens de setores e foram impulsionados pelos efeitos das tarifas. Então ele acha que a inflação que a gente tem hoje, os dados que eles estão olhando, são muito por causa das tarifas, esse impacto todo que ela teve nesse setor, mas que em contrapartida a gente tem visto desinflação em outros setores de serviços, setores que não são diretamente impactados pelas tarifas, e de modo geral na reunião ele pontuou isso, que ele não acha que a inflação é mais uma grande preocupação, certo? Então olhando por essa lente, de fato aí, né, a gente pode ter essa não corrida do Bitcoin junto com o ouro por conta desse motivo, mas não para por aí. Outro ponto importante que a gente trouxe aí no canal, já um vídeo inteiro sobre isso daqui, é que o Bitcoin ele pode estar vivendo o seu momento de IPO. O que seria o momento silencioso de IPO do Bitcoin? Para você que não sabe o que é o IPO, é basicamente quando uma empresa, né, ela abre as suas ações para serem negociadas, listadas na bolsa de valores. Então a empresa ela poderia ser privada por muitos anos e quando ela abre capital, quando ela é listada na bolsa, isso daí é chamado de IPO, certo? E por que a gente está falando que esse é um movimento silencioso do IPO do Bitcoin? Porque por muitos anos, né, o Bitcoin foi um ativo majoritariamente negociado somente pelo varejo, né, por investidores comuns, e de 2024 para cá a gente tem visto essa entrada de capital institucional, não só grandes instituições, grandes empresas, mas também governos, estados, bancos centrais, todos começando a investir no Bitcoin. Quando a gente tem esse movimento, né, de um grande fluxo de capital institucional entrando, muitas pessoas que investiram lá atrás no Bitcoin há 10 anos, que investiram há 15 anos, que investiram bem no comecinho, estão sentados em quantidades gigantescas, monstruosas de lucro, elas começam a pensar, cara, talvez seja a hora de eu começar a realizar um pouco desse valor, agora que eu consigo, né, vender boa parte desses meus Bitcoins. Antes, se eles tentassem vender, cara, não ia ter liquidez para absorver toda essa demanda de venda, né? Porém, agora a gente tem essa liquidez, a gente tem investidores institucionais dispostos a comprar grandes quantidades de Bitcoin. Então, se você observar esse gráfico, ele comprova justamente isso que eu estou falando, né? Que ele mostra aqui baleias vendendo o Bitcoin nos últimos anos, né? 2024, 2025, na maior escala que já aconteceu em toda a história do Bitcoin. Então, muitas baleias antigas têm vendido seu Bitcoin recentemente e conforme isso vai acontecendo, né, a gente tem também muitas
empresas e novos players entrando no Bitcoin. Então o dinheiro ele está trocando de mãos, a gente está podendo ter essa abertura, essa venda de Bitcoin por quem não poderia antigamente. Então eu vou até mostrar aqui alguns dados de empresas grandes, né, Big Techs como Google, Amazon, Meta, que fizeram IPO e tiveram o seu preço da sua ação, né, ficando de lado por certo tempo, justamente para acontecer essa troca de mãos, né, você ter investidores antigos que colocaram dinheiro lá no começo, que não tinham muito como liquidar essas posições, começando a vender para investidores novos, porque o negócio tomou uma proporção muito maior, o que pode até estagnar o preço por um momento, mas no longo prazo é algo muito benéfico. Então aqui a gente já tem um exemplo, né, em uma recente teleconferência sobre os resultados da Galaxy Digital, uma grande empresa aí que investe em criptomoedas. Mike Novogratz, que é o CEO da empresa basicamente, né, anunciou que ele vendeu 9 bilhões de dólares em Bitcoin para um único cliente, tá? Então pense nesse número por um momento. Isso não é pânico de investidor individual. Não se trata de um trader sendo liquidado. Trata-se de um dos pioneiros do setor se desfazendo de forma metódica de uma posição enorme. Então isso daqui exemplifica um pouco do que a gente está falando, né? Uma empresa que investiu lá atrás em Bitcoin, tinha uma posição gigantesca de mais de 9 bilhões de dólares. Ele não conseguiria liquidar isso facilmente em um mercado onde não tivesse essa demanda institucional e agora ele tem começado a realizar essa posição, certo? Se a gente descer aqui um pouco mais, ó, a gente vai ter os dados que eu comentei com vocês das ações. Então a Amazon, ela abriu seu capital em 1997 com ação a 18 dólares. Em 3 anos, a ação chegou a 100 dólares e depois passou os próximos 2 anos seguintes praticamente estagnada, mesmo com o crescimento contínuo da internet. E o porquê que isso aconteceu? Porque investidores iniciais e funcionários finalmente estavam com liquidez, eles estavam vendendo as suas posições. Muitas pessoas que acreditaram na Amazon a 1 dólar, né? Então quando elas começaram a trabalhar lá atrás, que elas puderam acumular um pouco de ações da Amazon e tudo mais, a 100 dólares falaram, cara, eu acho que tá na hora de eu começar a vender essas posições, realizar um pouco de lucro. E aí, né, a gente teve 2 anos da ação estagnado. O mesmo aconteceu com o Google, que abriu seu capital em 2004, as ações se consolidaram por quase 2 anos após o IPO, e o Facebook teve o mesmo padrão em 2012 e em 2013. Então esse momento IPO do Bitcoin, para mim é sim algo muito relevante, a gente está vendo essa troca de mãos, e isso pode sim segurar o preço por algum tempo, mas não para sempre, certo? O último ponto que eu acho que pode estar influenciando aí essa não corrida do Bitcoin junto ao ouro, né, é o boom da inteligência artificial. Então, quem estava investindo no Bitcoin aí desde 2022, por exemplo, que a gente conseguiu comprar Bitcoin a 15 mil dólares, cara, de 2022 para 2024, 2025, o Bitcoin fez mais de 7 vezes de retorno, chegando acima da casa dos 120 mil dólares, certo? Você pega um investidor novo, alguém que está entrando agora no mercado, você olha o Bitcoin acima de 100 mil dólares, você vê que ele já fez 7 vezes de retorno em cima do preço que ele estava há poucos anos atrás. Você fala, cara, quanto mais será que eu consigo ganhar com esse ativo, certo? Talvez seja mais interessante eu investir em outro setor, em outra área que também está explodindo, por exemplo, a inteligência artificial. Talvez eu consiga mais retornos nessa área. Outro fator que também rouba um pouco da atenção, né, são as bets, as casas de apostas, os prediction markets, é algo que tem crescido muito recentemente, que eu acho terrível nessa cultura de aposta, mas que toma um pouco mais da atenção. Muita gente olha para o Bitcoin agora e acha que ele não pode entregar, talvez, os melhores retornos nos próximos anos, certo? Mas então isso quer dizer que o Bitcoin perdeu um pouco da sua tese, que não vai entregar grandes retornos, perdeu sua relevância? Absolutamente não. Na verdade, eu acho que os fundamentos do ativo seguem mais fortes do que nunca, tá? A gente tem muita regulamentação passando nos Estados Unidos sobre a indústria de criptomoedas. Com esse movimento dos Estados Unidos, outros países também estão começando a ter esse tipo de discussão. E não só o Bitcoin, como o mercado cripto como um todo, passou a ser algo que não pode mais ser ignorado. Os países já aceitaram que é uma classe de ativos que veio para ficar e estão discutindo aí cada vez mais, né, como abraçar isso da melhor forma. Se você observar a adoção aí, né, por meio de governos, estados, instituições, ela está cada vez maior, então isso é algo que a gente já havia falado no vídeo da semana passada. Estados como Texas, a 7ª maior economia do mundo, investindo mais de 5 milhões de dólares em Bitcoin. Outros estados como New Hampshire também estão olhando para seguir os passos liderados pelo Texas. A gente tem também Arizona, Massachusetts, Ohio, Dakota do Sul e diversos outros. É uma tendência que está crescendo cada vez mais. Não só estados, como também países, Estados Unidos, China, Reino Unido, Ucrânia, El Salvador, o mais recente que comprou grandes quantidades, Emirados Árabes, todos eles com alocação em Bitcoin. Quem não está investindo está começando a estudar quando entrar nessa nova classe de ativos, tá? Demanda institucional, como eu falei para vocês,
em máximas históricas. A gente tem visto aí muitas empresas começando a olhar para o Bitcoin como um bom ativo de tesouraria para guardar parte do seu capital. Hoje, mais de 1.130.000 Bitcoins já estão nas mãos de empresas públicas listadas em bolsa, isso é mais de 5% do supply. E a gente tem visto também, né, não só essa adoção no sentido da compra do Bitcoin por essas empresas, mas também de colocar o Bitcoin no seu dia a dia, né? Então, o Walmart, uma das maiores varejistas do mundo, começando a aceitar pagamentos em Bitcoin e criptomoedas. O Bank of America, um dos maiores bancos do mundo, recomendando para os seus clientes de alto valor, né, os seus wealth clients, uma alocação de pelo menos 1 a 4% do portfólio em Bitcoin. E como eu falei para vocês, eu acho que a gente está vendo esse começo, né, desse movimento da curva de adoção. Então, a gente pode estar vivendo um momento IPO do Bitcoin, essa troca de mãos. A gente pode ter impacto dessa narrativa da inflação, que está baixa e talvez não seja o melhor momento para investir em Bitcoin. Mas, se você tiver um olhar de longo prazo e olhar para os fundamentos do ativo, para mim, ele segue como um excelente investimento, certo? Basta você ter a paciência e esperar para ver todo o potencial do que ele pode alcançar. Olha essa comparação aqui do mercado de criptomoedas com ouro, mercado de ações. Cara, o mercado de cripto ainda é pitoresco comparado a esses outros ativos, tá? Aqui ele tá colocando o mercado de cripto inteiro, né? Mas se olhar para o Bitcoin, ele tem aproximadamente 1,8 trilhões de market cap hoje. É realmente, cara, minúsculo comparado a ouro, ações e outros ativos. Só para ele alcançar o tamanho do ouro, né, se posicionar como ouro digital, seriam mais de 20 vezes de valorização, o que é algo absurdo. E esse último gráfico aqui eu acho muito interessante mostrar para vocês, que é o quê? O Bitcoin precificado em ouro. A gente está há 14 meses já perdendo valor em relação ao ouro, e se você olhar historicamente, desde que o Bitcoin foi criado, esse foi o máximo, né, o maior período onde o Bitcoin perdeu valor em relação ao ouro. E, historicamente, todas as vezes que a gente ficou tanto tempo perdendo valor em relação ao ouro, houve uma reversão e o Bitcoin começou uma disparada muito forte depois disso, certo? Então aconteceu ali em 2015, aconteceu em 2019, aconteceu em 2022 e talvez possa acontecer agora em 2026, talvez, quem sabe, ainda mais para frente. Não quer dizer porque aconteceu atrás que vai acontecer novamente, mas mostra para você que o Bitcoin tem ainda um potencial de retorno muito assimétrico. E agora, sinceramente, se você me perguntasse, cara, será que eu devo investir em ouro ou em Bitcoin? O ouro acabou de fazer 3 vezes. O Bitcoin, ele vem, né, estagnado, lateralizado, até tem um movimento de correção dentro dos últimos anos. Então, eu continuo olhando o Bitcoin como uma forma de investimento muito interessante, tá? Se você quiser começar a investir em Bitcoin do jeito certo, cara, plataforma do MB vai estar aí, link na descrição para você abrir a sua conta. Você abrindo sua conta, você já ganha R$25 de graça para você dar os seus primeiros passos. Taxa zero, maior plataforma de investimentos de toda a América Latina. A gente está no mercado desde 2013 e é um dos melhores lugares, com certeza, para você começar a sua jornada nesse ativo, certo? Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o like aí embaixo. Se você é novo por aqui, se inscreve no canal e ativa o sininho. Lembrando para vocês que toda semana a gente está trazendo essas atualizações para vocês aqui no canal do MB. Grande abraço, até a próxima e valeu!